Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e agora vamos lembrar você que o Gênesis de Moisés, do capítulo 1 ao 11, é considerado um protogênesis. A história do povo hebreu começa no capítulo 12 com Abraão, até o 11 é como se fosse uma narrativa simbólica, cheia de ensinamentos profundos, fantásticos, se analisados de uma forma mais profunda no nosso iceberg, se você o analisar da forma mais espiritualizada, que os judeus mais estudiosos chamam de cabalística. E o grande estudioso, sábio, judeu do século XII, Maimônides, no seu livro Guia dos Perplexos, ele diz o seguinte: a verdade do texto bíblico só pode ser extraída a partir de uma interpretação correta dos seus simbolismos. Quem é que conhece a interpretação secreta desse simbolismo? São os estudiosos mais profundos. O capítulo Gênese, a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 12, item 9, ele diz assim: para se compreender certas partes do Gênesis, necessariamente é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo do qual ele é o reflexo. Em outras palavras, você tem que entender o significado da cosmologia ou da genética cosmológica daquele tempo em que as coisas aconteceram. Está lá no item 9 do capítulo 12 de A Gênesis. E o rabino David Cooper, na sua obra, excelente obra cabalística, ele diz assim: a transposição literal, por isso que eu quero que vocês prestem atenção, minha cara telespectadora, a transposição literal dos relatos bíblicos sobre Adão e Eva e o Jardim do Éden para dimensões humanas é um grande desserviço que dá lugar a comparações e interpretações simplistas que geralmente podem nos colocar em um caminho de imagens distorcidas e deduções erradas. É aí que estou preparando o seu espírito, porque eu vou dizer coisas aqui que não são triviais, vocês não escutam normalmente, mas é preciso que a gente tenha racionalidade. E Kardec diz uma coisa aqui na questão 59 do Livro dos Espíritos, que a teologia não pode negar-se a admitir o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Por isso que eu digo, capítulo 1 ao 11 do Gênesis é protogênese. É exatamente o que Kardec está falando aqui. Linguagem figurada. Veja, por exemplo, e a serpente, o mais astuto dos animais do campo que Yahvé Elohim tinha feito, disse para a mulher: por que disse Elohim que não comesses da árvore do jardim? Ora, o que é que essa serpente está simbolizando aqui? Está simbolizando o nosso pensamento, a nossa consciência, as nossas tendências inferiores. Primeiro porque é uma história muito interessante. Serpente não fala, nem pensa. Portanto, aqui há um simbolismo. Primeiro porque no versículo 2 a mulher diz assim para a serpente: dos frutos da árvore do jardim não podemos comer. E do fruto da árvore que está dentro do jardim, Yahvé Elohim disse: não poderá comer e nem tocar nele, para que não morrais. Mas até ali o homem colocado no jardim era simples, não tinha conhecimento, estava nu e não viam. Como é que eles tinham conhecimento de morte? Então observe que já são coisas, um conceito literal. Daí o que Kardec fala, porque ele diz assim: essa é uma
nós encontramos aqui uma tradução muito literal, porque na verdade, no original, antes da palavra morraz existe a palavra pen, que significa adivinhação. Ora, tem aqui, talvez, podes concluir que a serpente colocou dúvida na cabeça da mulher. Agora, e disse a serpente para a mulher: vocês não morrerão. Porque sabe Elohim que no dia que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como Deus, como Elohim. Saberão o que é o bem e o que é o mal. Agora vamos começar a fazer uma pergunta aqui. Se a serpente era o mais astuto dos animais, e se a serpente foi capaz de dizer à mulher que no dia que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como Deus, então a serpente é muito burra, não é astuta. Porque se ela sabia que quem comesse do fruto ia ficar mais igualmente a Elohim, por que a serpente não comeu e deu para a mulher? Então ela não é astuta, ela é ingênua, ela é apresentada aqui como um ser puramente burro, inconsciente, inocente e não sábio e astuto. Aí você já tem uma inconsequência de afirmações. Outro detalhe. Nós estamos em 2014, meu caro telespectador. Naquela época, há 5.700 anos atrás, uma serpente falava com Eva naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse a coisa mais natural possível. Isso não pode ser concebido do ponto de vista racional. Mas aí eu pergunto, se a serpente, do ponto de vista mais profundo, diz o Gênesis que a mulher comeu, viu que a árvore era boa, bonita para os olhos, para o entendimento, tomou do fruto, comeu e deu para seu marido que estava com ela, e ele também comeu. E abriram-se os olhos de ambos. A maioria dos tradutores diz assim, e viram que estavam nus. Mas eles não eram cegos. Não está falando no Gênesis que Adão andava guiando Eva e Eva andava guiando Adão. Apenas do texto original, eles não viam com os olhos. Mas depois que eles comeram, eles não viram, mas souberam, agora tomaram consciência de que estavam nus. O verbo aqui é o verbo ladat, iadar, saber. Eles não viram, mas eles souberam que estavam nus. Tomaram consciência e foram se esconder. Não saia daí, porque o assunto vai continuar ainda na terceira parte do nosso programa. E Jesus fique com vocês. Até já. 1 minuto só, não saia daí.